Há verdades no futebol que não duram uma semana, dizem os sábios da bola. E eu tenho que concordar, neste vídeo eu venho trazer para vocês uma lista de motivos, são pelo menos 10, que me passam claramente a ideia de que talvez eu tenha me precipitado um pouco e apostado as fichas antes da hora. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal Um Torcedor. Se você gostar do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Se você quiser receber mais vídeos, é só se inscrever aqui no canal. Agora, entrando aqui no nosso tema, já sem perder tempo, é o seguinte, eu vou dar um pouco de contexto para vocês. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre os favoritos para os campeonatos estaduais, aqui nesse começo de ano de 2024, um vídeo em que simplesmente eu dizia quem eu via como candidato ao título estadual, quem eu achava que ia largar na frente nessa temporada de 2024 como um todo, os times que pareciam estar com projetos mais estruturados, menos estruturados. E quando eu falei do estado de São Paulo, eu mencionei o Corinthians, que até aquele momento vinha num fluxo de boas notícias, muita coisa nova aparecendo, que gerava um pouco de expectativa. Então era anúncio de patrocínio, era anúncio de contratação de jogador, todo dia a diretoria vindo a público, se impondo com uma certa grandeza, dizendo aos rivais que acabou a farra e que agora o projeto está sendo reestruturado e que o Corinthians não é mais o mesmo, e bola pra frente. Eu pensei, bom, me parece que o Corinthians está ajeitando a casa. Acho que essa impressão muitos torcedores corintianos tiveram, assim como eu, que não sou corintiano, mas estou acompanhando as notícias também. Só que aí que está o lance. Eu gravei esse vídeo assim um pouco, era próximo da abertura dos campeonatos estaduais, acho que alguns dias antes, enfim. Até aquele momento eu tinha algumas notícias. Desde então, o noticiário corintiano não para de me surpreender negativamente, me faz pensar que talvez eu tenha sido um pouco apressado e colocado fichas no Corinthians um pouco antes da hora. A gente vai entender o porquê, vocês vão acompanhar comigo e eu acho que alguns vão até me dar razão ao final desse vídeo aqui. Mas basicamente é o seguinte, né? Eu falei que o Corinthians talvez, se esse projeto desse certo, poderia ser uma grande surpresa para essa temporada de 2024. Mas o começo de ano tem sido, olha, eu vou te falar. Eu vou mencionar aqui algumas notícias que a gente teve recentemente que me fazem pensar agora totalmente o contrário. O clube parece estar completamente desorganizado, todo mundo perdido, sem saber para onde vai, o rumo de casa. Então olha só, o Corinthians abre o ano, a gente já sabe, com aquela notícia, aqueles rumores de que contrataria o Gabriel Barbosa do Flamengo, o famoso Gabigol. E isso já dá uma empolgada no torcedor, porque é um sinal mesmo para o mercado, para o mundo do futebol, de que o Corinthians está de volta. Estamos tirando um craque lá do time rival, um jogador importante que é ídolo da torcida rival. A gente vai abraçar esse cara aqui, vai pagar o valor que tiver que pagar, vamos achar um acordo e vamos embora. Isso gera expectativa no torcedor e não é uma atitude muito inteligente, que já denota um pouco de inabilidade da nova diretoria, porque a partir do momento que você faz esse anúncio e depois a gente descobriu que não tem nada de Gabriel Barbosa, você gera expectativa na torcida e a partir daí, qualquer jogador que você traga como reforço não serve mais. Porque, pô, ia trazer o Gabriel Barbosa, agora vai trazer o Zezinho lá de onde sei aonde. Enfim, não é uma coisa muito inteligente. Beleza, primeira decepção corintiana. Logo na sequência a gente tem um problema aqui do Lucas Veríssimo, que é um zagueiro que jogou a última temporada pelo Corinthians, é um bom zagueiro, seria uma manutenção importante para a equipe. É anunciado como reforço, publicamente, diante das câmeras, dos microfones, é presidente, é diretor de futebol, todo mundo confirmando. Lucas Veríssimo será jogador Corinthians, certo? Bom, horas depois o jogador estava negociado. Tchau ao Corinthians, até nunca mais. Não vai ser reforço, não vai ficar, enfim. Estraga o planejamento de elenco, inclusive, do Mano Menezes, toda a comissão técnica, que contava com o jogador, tinha informação de que ele permaneceria e de repente ele não está mais lá. Ainda uma notícia que eu não sei confirmar se é verdade ou não, porque eu me informo como vocês. Eu estou vendo noticiários, programas esportivos, todo tipo de notícia de jornalistas que acompanham os clubes, mas eu não tenho informações internas, eu não sei o que acontece lá dentro. Enfim, diz o Neto, o apresentador Neto, que havia inclusive falta de pagamentos para o Lucas Veríssimo e uma das razões dele estar descontente e querer ir embora. Se isso aconteceu, é mais um sinal horrível, né, do estado de saúde financeira do clube. É muito imprudente que uma equipe que esteja anunciando que está arrecadando cada vez mais com patrocínios, isso e aquilo, renegociando dívidas e tal, não pagar os jogadores e pior, anunciar a contratação de novos nomes. Porque os que estão presentes, que não recebem salário, caso isso seja verdade, isso gera uma racha no elenco, né? Quer dizer, o cara não me paga, mas vai lá no outro time e quer contratar outro jogador. Isso é muito estranho, pega muito mal com o elenco. Então, mais uma notícia negativa e de inabilidade de gestão. Aí a gente tem o caso da contratação do Garro, que é um jogador lá do Talheres da Argentina, que é um meia, né? Um jogador que viria para ser promissor, o pessoal criou uma expectativa em cima desse nome. O jogador chega ao Corinthians, não pode ser inscrito porque não tem a documentação necessária. E por que não tem a documentação? Porque o Corinthians não chegou num acordo com o Talheres, ou não ficou claro, na hora da negociação não estava definido os detalhes, de que a equipe argentina queria 4 milhões de dólares, mas queria 4 milhões de dólares secos, ou seja, livre de impostos. Eu, Talheres, quero receber 4 milhões. Me deposita a grana aí que eu libero o jogador. O Corinthians, por sua vez, acha que não, eu quero pagar 4 e você que se vire com o imposto. Então, nesse desacordo,
aparentemente a negociação não foi clara. O Talheres não quer liberar o jogador porque julga que deve receber mais uma parcela ali, mais uma fatia de pagamento, para que então cumpra-se o que o Talheres acha interessante. Nisso, o Corinthians tem o jogador no clube e ele não pode jogar porque não tem a documentação necessária, o que é uma situação bastante ridícula, né? Convenhamos. Não bastasse isso, questionado pela imprensa, o diretor de futebol vai lá e dá uma entrevista dizendo que não faz a menor ideia de em que pé está o caso. Quer dizer, olha, a minha parte eu já fiz, agora é com o setor financeiro, eles que vêm lá se eles vão pagar ou não, não sei, não me pergunta, não sei se o jogador vai ser liberado ou não. É uma situação absurda, quer dizer, o diretor de futebol não tem ciência das negociações do clube, em que estado estão. A função dele é essa, é a obrigação mínima que ele tem é ter conhecimento sobre a sua própria área, completamente perdido, está ali para dar entrevista, para falar palavras bonitas, mas na prática isso demonstra despreparo, né? É um amadorismo muito grande. Voltando ao caso de jogadores, teve também o caso do lateral Mateuzinho, emprestado pelo Flamengo. Isso aqui é outro caso ridículo daqueles que não tem explicação. O jogador sai do Flamengo, vem para o Corinthians, treina com o elenco corintiano como se fosse um jogador do Corinthians, participa lá das atividades, se apresenta ao elenco, e aí pessoal, beleza, eu sou o Mateuzinho, tô vindo aqui para somar, né? Aquele papo tradicional de jogador. Quando chega na hora H, o Corinthians fala, não, eu desisto do empréstimo desse jogador, porque não estava contente ali com as condições do acordo, né? Porque o Flamengo, a princípio, eu acho que poderia chamá-lo de volta. Então depois o jogador se apresentar, treinar com o elenco, pô, obrigado, não vai dar mais para ficar com você aqui por empréstimo. Então é outro jogador com o qual o treinador Mano Menezes não pôde contar para os jogos até agora do Campeonato Paulista, porque também não fecharam o acordo. Aí agora o Corinthians apresentou uma proposta formal para uma transferência em definitivo do atleta, né? Então em vez de empréstimo, vamos comprá-lo de uma vez. Então agora fica em cargo de uma negociação, mas no rumo em que estão as coisas, né, seguindo o ritmo das demais negociações, eu não sei se o jogador fica ou não. Se não ficar, é mais um mico, porque como é que você põe um jogador no seu elenco, põe para treinar com a sua equipe e depois desfaz o negócio na última hora, devolve o cara? Como é que fica a situação? Até ouvi, se eu não me engano, foi o Mauro César Pereira comentando isso, do lado do Flamengo. Como é que fica se esse jogador se lesiona num treino, lá no CT de um clube adversário? Como é que você explica isso para a sua torcida? Como é que fica o patrimônio do próprio Flamengo? Porque você põe o seu jogador ao risco de treinar numa outra equipe sob condições que você não controla. Se ele se machuca, você perde um jogador, você toma um prejuízo. É uma irresponsabilidade enorme por parte do Flamengo também, né? De liberar o atleta antes do acordo estar certinho, firmado da maneira como deveria ser. Mas enfim, mais um mico, parte do Flamengo, mas principalmente do Corinthians, que até agora tem um jogador lá treinando com todo mundo e não pode utilizá-lo. Mais um, né? Além do Garro. No meio dessas pequenas confusões, o Corinthians fechou um novo patrocinador, como você já sabe. Virou notícia, era em tese o maior patrocinador do Brasil atualmente aí a injetar dinheiro num clube. Uma notícia muito legal, né? Bom, o Corinthians vai apresentar os seus reforços no início do ano e leva os jogadores para serem apresentados com uma camisa do patrocinador antigo. Uma baita afronta, um baita mico, que certamente é também uma mancha a mais na relação comercial do clube, porque o patrocinador paga para ser exposto. Que tipo de mensagem você está passando? Ó, você patrocina o meu clube e na hora H de dar visibilidade eu erro, por mais que seja um engano, ali alguém das internas deu a camisa errada, não importa quem foi que cometeu o erro, o que importa é que estava errado. Enfim, é chato pra caramba também, denota mais uma vez que o pessoal está perdido, não faz ideia do que está fazendo. Não bastasse isso ainda em relação ao patrocínio, essa é uma outra situação lamentável, porque quando o patrocínio é anunciado como o maior do Brasil, trata-se ali de valores que seriam injeções líquidas, né, de dinheiro no clube, eram 120 milhões líquidos por ano. Porém, fica-se sabendo depois que a multa rescisória do contrato de patrocínio anterior deveria ser paga pelo Corinthians. Quando anunciado o novo patrocinador, disseram não, o novo patrocinador vem e ele vai arcar com multa rescisória. Chega na hora H, na prática, não é isso que acontece. O Corinthians que vai ter que arcar é um valor alto, que já consome uma boa parte do próprio patrocínio, vai servir para pagar a multa rescisória do acordo anterior. Perguntado sobre isso, o presidente do Corinthians dá uma nota lá, através da assessoria. Não, eu me enganei, realmente foi um pequeno engano, a gente que vai pagar, apesar de ter anunciado o contrário. Também denota uma gestão ali confusa, minimamente falando. Nesses primeiros jogos ainda, bom, o Corinthians não conseguiu grandes resultados, já teve uma derrota para o Ituano, o Mano Menezes teve que improvisar na zaga, até por conta dessas saídas inesperadas, como o Lucas Veríssimo, todos esses problemas que nós mencionamos. Coloca na zaga improvisado um volante no lugar de zagueiro, um menino ainda da base também, que está começando a carreira agora. O Corinthians não vai bem, perde o jogo. E um dos ícones do time, um dos nomes mais incontestáveis da equipe, o goleiro Cássio, já chega a público soltando os cachorros, falando, ó, assim não vai dar, o Corinthians precisa contratar elenco, a temporada é difícil, com o que a gente tem aqui não é possível que o Corinthians esteja
no começo do ano, já no começo do ano, improvisando jogadores na zaga, porque, pô, lá no meio do ano, às vezes, vamos supor que você deu azar, vários jogadores se machucaram ao mesmo tempo, o outro foi pra seleção, aí o time ficou desfalcado uma partida ou outra. É compreensível. Agora, no começo do ano, no começo do planejamento, você já está tendo que improvisar jogadores logo nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Então o Cássio tem toda a razão na sua reclamação, e ele que é preocupado com o Corinthians, ele que tem uma identificação grande com a torcida, com o clube, parece estar mais preocupado e levando o clube mais a sério do que a própria diretoria. Ele tem toda a razão, o planejamento está horroroso, o Corinthians está passando vergonha no noticiário e tem que torcer para não passar vergonha dentro de campo também. Se não começa a perder, daqui a pouco não se classifica no Campeonato Paulista, já larga a mão no Campeonato Brasileiro e vira mais uma temporada de briga contra o rebaixamento. Então, mais uma notícia muito negativa, né, que denota o estado atual, mas é uma notícia que, assim, a declaração do Cássio é pertinente, ele tem razão no que ele coloca aí. E dentro desses problemas todos, né, de negociação mal feita, patrocínio não sendo respeitado, coisas obscuras, informação que uma hora é uma coisa, outra hora é outra, jogador que tem acordo fechado, mas não tem, diretor que não sabe o que está acontecendo dentro do clube, ainda tem essas declarações contraditórias do próprio Augusto Melo, que eu lembro que eu acompanhei o processo eleitoral, e aqui eu já estou voltando um pouco mais no tempo, e eu lembro assim, quando ele foi eleito, ele fez uma reunião com o Duílio, uma reunião para ver mais ou menos o estado do clube. Durante a campanha eleitoral ele falou, o clube está numa situação lamentável, é muito ruim, está tudo acabado, é terra arrasada. Conforme ele é eleito, ele faz essa reunião, tem acesso a algumas informações, vem a público e diz, pessoal, não é tão ruim como eu imaginava. Eu tive acesso aos documentos, aos dados financeiros, olha, a situação até que não é tão mal. Quem escuta pensa, bom, é compreensível, né? O cara na época da eleição ele pode ter exagerado ali um pouco nas situações exatamente para ganhar, para dizer que a antiga gestão era muito ruim, por isso é necessária uma mudança, então você tem que dar uma depreciada mesmo. Já diz o negócio, né? Quem desdenha quer comprar. Então o cara dá uma depreciada para quando ele chegar ele ajeitar a casa e falar que fez um grande trabalho. Como estratégia política a gente entende. Mas espera lá, depois que ele é eleito ele fala, olha, a situação não era tão ruim assim. Passaram-se algumas semanas, ele assume o cargo de fato na virada do ano, e ele volta atrás no discurso. Ele fala, não, é muito pior do que eu imaginava. Então você percebe que é um discurso que vai e vem com o vento, né? Pela conveniência. Uma hora, não, tá bom, agora não, agora tá ruim, agora tá bom de novo, agora tá ruim. O patrocínio é de 120, não, agora não é mais de 120. Quem paga a multa é o patrocinador, quem paga a multa somos nós. O Veríssimo fica, mas o Veríssimo vai embora. O Garro já está acertado, mas já não está acertado. A gente vai contratar o Gabriel Barbosa, mas não vai contratar o Gabriel Barbosa. Então é um desencontro de informações, as coisas não batem. Enfim, o torcedor, eu me imagino, né, no lugar de um torcedor corintiano, deve estar desesperado com os rumos do clube, porque não parece que não tem como brotar algo positivo daí, só se for assim um alinhamento planetário, aquela sorte tremenda, não sei, parece que está tudo fora do lugar, é uma coisa preocupante, o Corinthians já larga muito mal nesse ano e não é aquele mar de rosas que o noticiário parecia entregar há umas 2 semanas, 3 semanas atrás. Em pouco tempo tudo isso, esse castelo de areia aí foi desmoronando. E para consertar a casa, por fim, a última notícia que eu listar aqui para vocês, o Corinthians foi atrás de Fabinho Soldado. Eu vou tomar cuidado para não ser ofensivo pessoalmente com ninguém, tá? Mas resumindo, diretor de futebol do Flamengo para vir gerir profissionalmente o futebol do Corinthians, já que está essa zona que nós estamos mencionando aqui. Pois bem, vamos pensar um pouquinho, pessoal. Se você tivesse que buscar um diretor de futebol atualmente, Fabinho Soldado é o nome que viria à sua mente? Assim, de primeira? Acho que não. Primeiro porque ele não é tão conhecido. Mas vamos julgar não pelo conhecimento da pessoa, mas pelos frutos, né? Vamos ver não a árvore e sim os frutos. Flamengo. Temporada de 2023. Parecia haver uma grande gestão de futebol ali. Flamengo é o clube em que a gente tinha uma zona completa, todo mundo fazendo o que quer, jogadores que mandam no clube, falta de comando, briga o tempo inteiro de comissão com diretoria, com jogador, é técnico com jogador, é preparador físico batendo em jogador, jogador batendo em jogador, o pessoal saindo no soco, os jogadores montando em cima de todo mundo, de diretoria. O Flamengo é um lugar em que os jogadores mandam no clube, fazem o que quer, não tem comando, e é ali esse diretor de futebol que o Corinthians então acha que é a pessoa certa para vir arrumar a casa no lado aqui alvinegro. Pô, legal, né? Parabéns então, são realmente boas decisões, boas notícias, uma temporada muito otimista. Como eu falei, para mim, nessa atual circunstância, se der certo, beira um milagre. Mas, né, vamos aguardar. E eu estou falando isso, o pessoal já me conhece aqui, eu estou falando isso em tom de provocação, menosprezando, porque o cara é palmeirense, então ele está aqui para causar tumulto. Não, realmente é assim que eu vejo olhando de fora. Acompanhando o noticiário, eu estaria muito preocupado no lugar de um corintiano nesse momento. Pois bem, esse era o vídeo que eu tinha para vocês no dia de hoje. Caso você queira receber mais conteúdo, lembra que você pode se inscrever no canal. Não esquece de deixar o like. Eu vejo todos vocês aqui em breve. Até a próxima. Fui!